Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, amados. Hoje vamos falar sobre convicção da salvação. Eu quero compartilhar uma palavra que está em Marcos, capítulo 16, dos versos 14 ao 18, na linguagem atualizada, que diz o seguinte: Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amados, falando de convicção da salvação, porque a fé é isso, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Você pode não enxergar isso com os olhos naturais, mas crer no teu coração, ter essa convicção, porque você teve a revelação do amor de Deus consumado na cruz do Calvário. Você teve a revelação que Deus se fez carne na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E foi para a cruz sem pecado, levando o pecado de toda a humanidade sobre si, e lá eliminando todos os pecados. Porque ele foi crucificado, o sangue foi derramado para a remissão dos pecados. Todo abismo que havia entre o homem e Deus, Jesus removeu lá. Então nós precisamos crer, em primeiro lugar, que Jesus veio em carne, uma pessoa como nós, só sem pecado, e recebeu o castigo, recebeu aqueles açoites, os pregos, cravos, a morte de cruz. E ele foi obediente até a morte, morte de cruz. E foi totalmente obediente, sem pecado algum, para levar os nossos pecados sobre si. Ele foi crucificado, mas ele ressuscitou também ao terceiro dia e vive e reina eternamente. Então, quando cremos que realmente Jesus veio em carne, derramou seu sangue na cruz do Calvário, a remissão dos pecados, e ressuscitou, está vivo e reina eternamente, então nós somos salvos pela palavra de fé. Então veja bem aqui como Jesus diz também em João 3, 5, ele diz: precisa nascer da água e do Espírito. Por isso que aqui Jesus fala então do batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Mas precisa ter essa convicção. Então, quando desço as águas do batismo, o apóstolo Paulo fala em Romanos que somos crucificados, mortos, sepultados com Cristo no batismo. E quando subimos as águas do batismo, ressuscitamos com Cristo para uma nova vida, uma vida nova. Então começamos a ser realmente novas criaturas, porque o apóstolo Paulo diz que quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que se fizeram novas. Somos filhos de Deus agora. Então começa uma vida de crescimento pós ter nascido. Por isso que aqui Jesus, nesse texto, repreende a incredulidade, que é a incredulidade que impede nós sermos salvos. Precisamos ter convicção, e é pela fé. Veja bem, retomando o texto aqui, diz: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa,
censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração. Veja bem, Jesus já tinha ressuscitado, pessoas já tinham visto ele ressuscitado em um corpo de glória, porque ele ainda esteve 40 dias aqui na terra depois de ter ressuscitado um corpo de glória. Muitas e muitas pessoas viram ele. E 40 dias depois, então, da Páscoa, aí sim ele subiu aos céus. E aqui ele censurou a incredulidade e a dureza do coração deles, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Então ele fala o seguinte agora nos 15, disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então é uma ordem, é uma ordenança de levarmos a boa notícia a toda criatura. Em outro evangelho, no Mateus, ele diz, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando tudo aquilo que eu vos ensinei, vocês devem ensinar a eles também. E no versículo 16 diz, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, veja bem, precisamos ter essa convicção. Aqui diz, quem crer e for batizado. Em primeiro lugar, nós precisamos crer, então, no nosso coração, ter essa convicção, essa certeza. Então, confirmar isso no batismo. Por isso que Jesus fala a Nicodemos, né, em João 3, já citei há pouco, João 3:5, que precisa nascer da água e do Espírito, né, de Deus, nascer de Deus. E no Evangelho de João, capítulo 1, também fala que nascido de Deus, não do homem, não da vontade da carne, nem da vontade do homem. Lá no versículo 13, 14 fala isso, que são pessoas que nasceram de Deus, da vontade de Deus. Então veja bem aqui, ainda tem essa promessa que todos, olha, veja bem, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e alguma coisa mortífera beber e não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, ficarão curados. Então temos promessa maravilhosa a partir da convicção da salvação, a partir de receber o Senhor Jesus como único, suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Crer de fato, e ele escreve o nome, nosso nome do livro da vida. Se arrependemos todos os pecados, abandonamos os pecados, experimentamos o verdadeiro arrependimento, gera uma mudança, uma transformação, realmente numa nova criatura. Começamos a experimentar as virtudes de Cristo, o fruto do Espírito que é produzido dentro de nós, sendo liberado através do nosso pensar, nosso falar, nossa atitude, nossa conduta, nosso comportamento, nosso procedimento. Haverá uma grande mudança. Isso é extraordinário, isso é tremendo, isso é glorioso. Então temos essa convicção, porque vai acontecer mudança. A partir dessa convicção da salvação, desse crer e ser batizado. É como uma criança pequena que nasceu. Assim como é no natural, assim também é na dimensão do Espírito. Uma criatura, uma nova pessoa nasceu ali, uma vida nova.
Então, devemos ter o cuidado de nutrir adequadamente, se alimentar da palavra de Deus diariamente. No início, ela é como uma mamadeira, depois torna uma papinha, e depois aquele alimento mais sólido, e assim por diante. Quando a pessoa cresce, vai comendo comida mais sólida, e vai chegar à maturidade espiritual. Jesus diz em Efésios que todos devemos crescer, chegar à altura espiritual de Cristo. Paulo fala em Efésios. Então é necessário crescer a partir da criança, depois jovens, depois pais, maturidade. E assim vai se multiplicando, a família vai aumentando em toda a terra. Uma grande família, semelhantes a Jesus. Amém? Vamos orar então, mas antes de orar, gostaria que você desse um gostei, se inscrever no canal, assinar o sininho, para receber todas as mensagens, divulgar nos teus contatos, para que mais pessoas venham ter essa convicção da salvação. Eu gostaria para isso também fazer uma oração contigo, você começar a ter essa convicção, essa certeza. Amém? Então diga comigo: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, que veio ao mundo em carne, e na cruz do Calvário derramou seu precioso sangue pela minha vida e meus pecados, dos quais me arrependo agora de todo o meu coração. Obrigado, Jesus, pelo Teu perdão. E eu creio também que o Senhor ressuscitou. O Senhor é um Deus vivo e verdadeiro, que nesse momento eu declaro a Ti, Jesus, como meu único Senhor, meu único Salvador. E te peço agora, faz morada eterna no meu coração e escreve o meu nome no livro da vida. E faz de mim, Senhor, aquela pessoa que Tu queres que eu seja, mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Então vamos orar. Oração final agora. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por esse momento, pela Tua palavra. Senhor, que Tu falasse de convicção da salvação. Espírito Santo, através da palavra ouvida, Senhor, vai gerando esta fé, essa convicção, essa certeza, Senhor, para que venham, Senhor, cada um, Senhor amado, confirmado o batismo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E assim começar a vida nova, Senhor. Assim começar a vida de vencedor, Senhor. Assim querer triunfando, Senhor, como o Senhor venceu, mesmo podendo ter aflições no mundo. Mas o Senhor diz: tenha bom ânimo, porque eu venci. Obrigado, Jesus. Eu declaro, Senhor amado, vencedores em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Shalom, shalom. Um grande abraço a todos.